Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, mas também pode chamar de Guiguinho. No vídeo de hoje eu vim falar de Adolescência. Essa série que chegou com tudo, nos arrebata, deixa a gente devastado, procurando os cacos aí no chão. E ao mesmo tempo ela traz discussões e algumas reflexões sobre a própria adolescência e o quanto os pais devem estar atentos aos filhos em toda essa grande jornada de mudanças, para evitar que essas situações que aconteceram com o personagem aconteçam na vida real e que tenham desfechos e resoluções melhores caso não tenha muito o que se fazer. E sem muitas delongas, já vou falar logo sobre essa série porque ela é incrível. Me surpreendi. A questão do plano sequencial, ela foi muito incrível. Ela compõe a história, ela compõe a narrativa de uma forma excepcional. Não parece muito, sabe, o personagem em si contando uma história. É só a câmera que vai contando a história e os personagens ali só vão existindo porque eles têm que existir para se ter uma história. Simples assim, mas é muito incrível porque tudo poderia dar errado nesse plano de sequência e tudo deu muito certo. E nos surpreendeu com algumas tomadas ali que foi sensacional. Além dessa narrativa toda, a gente tem algo muito interessante, que cada episódio ele conta uma história. Ele conta uma temática, ele explora algo da vida do personagem. Não só ele em si, mas também o entorno. Para você entender o que o levou a fazer o que faz. E também como todas as evidências o declara culpado, mesmo de fato ele sendo culpado e tendo que só admitir, falar com todas as palavras que foi ele que fez aquilo e o porquê que ele fez aquilo. E a série, mesmo já deixando claro no primeiro episódio, ela vai explorando ali as outras entranhas que compõem a vida do personagem. E aqui, a cada episódio, eu dei um nome diferente, eu dei um nome especial para elas, porque elas são esses nomes, não tem outra. E também vai deixar um pouquinho separado cada capítulo desse vídeo com cada episódio, para a gente poder explorar melhor essa grande trama que é a adolescência. E aqui, esse primeiro episódio, eu chamo ele de Inocente ou Culpado, porque de fato ela nos remete a isso. E aqui a gente vê essa pegada totalmente frenética. É algo que parece que não vai ter um plano de sequência, mas a série já direciona tudo, acontece. Cara, é muito surreal, porque esse tipo de abordagem geralmente acontece muito normal na vida dos policiais, mas você vê na série, em ainda mais fazendo na casa de um jovem, né? Tipo, acordar ele de manhã cedo e fazer aquela coisa toda, né? O tratando como um adulto, sabe? Toda essa questão do crime, de um possível suspeito, mas que não é. A série dando a entender que ele estava escondendo alguma coisa, mas na verdade ele já estava muito mais envolvido do que se parecia. É muito doido a gente pensar o quanto as crianças não estão tão seguras, não só dela mesma, mas também dessas circunstâncias que a série acabou mostrando. E aqui é muito doido, né, essa coisa que acontece, mas ao mesmo tempo essa proteção dos pais, né, com o filho. Ou seja, ali no primeiro momento só tem uma suspeita, mas depois vai se concretizando. Mas até chegar nessa conclusão, a gente vê o pai dele, né, toda hora ali cuidando, sendo um porto seguro, né? Porque geralmente alguns pais não se comportam dessa forma, ó, já tratam o próprio filho como culpado, já até forçando o filho a falar a verdade. Aqui não, aqui ó, tudo bem, tenha seu tempo, fale o que precisa ser dito e depois a gente vê o que faz para ver se tem alguma solução viável para que uma possível prisão não aconteça. Mas só que as provas ali circunstanciais da situação vão, sabe, minando todas essas possibilidades. E quando chega o momento, meu Deus, foi muito surreal, porque a gente espera um flashback, mas ao mesmo tempo
seria necessário ou não, porque se ele fosse suspeito, ele ainda seria um cúmplice, né? Porque ele estava lá e teria visto tudo, então ver e não fazer nada já te dá um negócio de cumplicidade. Mas aqui não, aqui você vê que não há necessidade desse flashback e quando a cena inicia é mostrada, é arrebatador, deixa você em pranto junto com o pai, porque, sabe, você dá uma vida à pessoa e ela fazer isso e ao mesmo tempo há tantas outras camadas que levam a isso a acontecer, mas naquele primeiro momento você só pensa, o que eu faria nessa situação? E às vezes nem tem explicação, porque cada um vai lidar diferente e esperar que sejam sempre a melhor forma possível. É que o segundo episódio eu costumo chamar ele de efeito midiático, porque é justamente isso, onde a gente vê todo desenrolar dentro da escola, ou seja, como a escola está lidando com tudo isso. Aqui no primeiro momento a gente vê essa nova geração de adolescentes cheio de impulsividade, agressividade, não consegue filtrar nada, também a questão das redes sociais, a tecnologia, tudo, ou seja, a popularidade e a fama estão sendo um ponto mais forte do que viver a própria adolescência, ou seja, você não precisa nem tirar fotos para postar nas suas redes sociais, você só simplesmente precisa estar lá, porque senão você acaba sendo julgado simplesmente por não estar lá. É muito bizarro a forma como tudo isso acontece. Ao mesmo tempo também a gente vê muito a negligência escolar quanto a toda a situação, porque uma escola que se preze, o mínimo que se preze é pelo menos, né, fazer ali um mutirão, pegar, falar sobre isso, né, trazer essa conversa à tona, porque, pô, é uma morte de uma aluna daquela escola, então ela fez parte do convívio ali, então muita gente já viu ou conheceu, então por que não conversar sobre isso? E aqui você vê, tanto faz, tanto fez, sabe? Uma criança pode sair e voltar da sala, tá tudo certo, a tecnologia é o ponto, pronto, do demais, vida que segue. É simples assim, você não tem nada. No entanto que ao longo desse episódio a gente vai tendo essa relação, né, da amiga dela que ficou, sobreviveu, né, tentando saber lidar com esse luto, com essa perda e não tem nenhum apoio. Até teve, mas não foi suficiente, sabe? Ninguém é capaz de entender o luto do outro, mas pelo menos ter uma central de apoio já ajuda muito. E aqui você vê que tanto faz, tanto fez, a menina acaba tendo um surto e depois vida que segue. Não tem muito o que se fazer se a escola não tá dando suporte, imagina as outras pessoas. Mas o ponto muito interessante que eu gostei desse episódio foi como a gente acaba de uma forma indireta entrando na possível subcamadas, né, ou desse submundo, né, das redes sociais, se é que a gente pode chamar assim, né, onde o inspetor, que é pai de um dos alunos, entra lá na escola sem saber o que fazer, sabe? Acho que foi tão desnecessário que precisou dele vir chegar pro pai e falar assim, ó, pai, você tá agindo muito errado. A camada é muito mais baixo. Aqui é outra coisa, entendeu? Aqui temos outros termos para falar sobre isso. Incel, Red Pill, que são de base discursos de ódio. Tão horrível esses termos que você vai à prática ver o que é, que eu não consigo falar. Sim, essa juventude está um pouco quebrada demais, pra mim, pelo menos, pelo que eu entendi, pelo que eu tô vendo atualmente também. E essa ajuda foi importante, né, porque ajudou a esclarecer tudo. E também eu fico muito cri-cri quando tem policiais, né, resolvendo crimes, ainda mais sendo um episódio como um todo, porque é como se esse personagem policial fosse burro, sabe? Mesmo não sendo, porque
Ele precisa ter um certo conhecimento, mas só em questão jurídica, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que poderia abrir um leque de possibilidades para esse personagem, pelo menos para entender lá e não chegar tão avulso assim. E aqui a gente vai para o terceiro episódio, que eu chamei o episódio de Jamie Miller, né? Que é esse personagem, onde a gente entra nesse episódio já mostrando quem é esse cara, quem é esse adolescente, né? Seus medos, suas vergonhas, essa total busca por aceitação, aquela coisa de não decepcionar os pais, mas ao mesmo tempo a autossabotagem acabou levando a decepcioná-los de uma forma tão indireta. E essa convivência complicada dele mesmo com seus pais, ao tal ponto que em dados momentos ele é sempre questionado dessa questão da convivência, né, com o pai do meio, né, esse meio masculino e tal. Ele nunca conseguia, sabe, de tal forma a psicóloga sempre busca entender esse meio, porque ele é basicamente a chave, porque homem é produto do meio, mas esse meio não parece tão errado a tal ponto dele se tornar e fazer as coisas que ele faz. No entanto, que é o meio escolar que é a chave disso. Hoje a gente entende muito mais através dele o que é esses termos, né? Incel e Red Pill, e o que leva esse personagem a fazer o que faz. E aqui é muito bizarro, porque você tem um jogo de poder, de sedução, do qual esse personagem vai toda hora atacar aquela vítima para fazer ela subverter aos desejos dele. E toda vez que ele não consegue, ele começa a ficar bravo, revoltado, todo tenso, tenta de toda forma lubrificar ela, sabe, fazer com que deixar ela calma e depois fazer ela se sentir acuada, sabe? Toda essa barganha que ele faz, e no fim ele não consegue o que quer, né? No entanto, que a partir desse momento a gente vai começando a entender um outro meio que fica meio implícito ao mesmo tempo explícito, que é a tela do computador, ou seja, as redes sociais, a internet como um todo. Aqui, como a questão da pornografia muda molda, né, esse comportamento e as reações dele quanto ao sexo feminino, transforma esse personagem. E tanto que quanto mais ela fala sobre o sexo feminino, ele não sabe o que responder. É como se esse discurso de ódio só fosse mais algo superficial do que o real. É só mais para se sentir pertencente a parte de um grupo, mesmo não entendendo nada do que aquele grupo pretende fazer, sabe? É muito avassalador quanto isso pega ele, e ele vai de todas as formas ali, né, tentando mudar a situação, né, reverter esse jogo para estar no poder, né, porque a própria pornografia em si acaba levando também essa questão de poder, de que a mulher é submissa, dentre outras coisas. Não vou entrar muito nesse ponto, porque a série também não chegou a entrar tão forte assim, mas através dele temos alguns porquês ali. E aqui um ponto bem interessante é porque a questão da pornografia, dentre outras coisas que acabam levando ele, né, a pesquisar, a gente vê que há uma certa banalização e normalização da violência. É muito doido, porque quanto mais eles são reféns desses vídeos, dessas outras coisas, eles acabam normalizando a violência. No entanto que esse personagem, ele, todo momento da série, ele não se sente culpado pelo que ele fez, de tanta naturalização dessa violência. E vai ao longo dos episódios seguindo assim, e a gente vai entendendo que ele tem noção de tudo que ele faz. Há essa coisa de
eu vou, sabe, mudar a situação, fazer com que ela se sinta culpada e depois eu vou pedir desculpa. E isso vai se sucedendo, sabe? O psicólogo já entende onde ele queria chegar. E aqui é muito bizarro porque ele perde o jogo, né? A verdade que ele queria tanto esconder, ele revela veladamente para a personagem. No entanto que ele sempre busca um viés para negar a própria realidade da qual ele está. Ele é um culpado e precisa pagar por aquele crime, mesmo sendo um jovem. E eu devo falar a vocês que foi algo surreal ter um jovem atuando dessa forma. Foi muito doido ver isso. Você vê é muito, não sei, é inexplicável falar em poucas palavras o que foi esse garoto em cena. E o mais curioso ainda, que essa cena toda foi a primeira cena dele no primeiro papel dele como ator em frente a uma tela. Cara, se bobear, daqui a pouco tá ganhando Oscar. E aqui vamos para o quarto e último episódio, que eu costumo chamar de Ainda Estamos Aqui, onde a gente acompanha o drama familiar da família, né, que ficou. E aqui a gente tem esse dilema: como sobreviver ao luto, como sobreviver a uma perda, sendo que essa pessoa ainda está viva, e como seguir em frente depois de toda a situação. E eu devo dizer a vocês que não existe uma resposta concreta para tudo isso, porque é sempre um passo de cada vez e vai ter que seguir a vida. E ao longo desse acontecimento, desse episódio, né, de aniversário do pai, como ser feliz se um filho tá preso, não existe, né? É muito doido disso, ainda mais para um pai, né, que cria o filho da melhor forma possível. Então é quase impossível. E para piorar o seu dia, ele ainda tem um incel que tem ele, o filho dele, como um herói. É muito doido. E aqui se faz muito válido uma das falas da inspetora auxiliar, que ela realmente falou isso, né? Que o agressor, o estuprador, o abusador, ele se torna herói, enquanto a vítima só se torna mais uma deixa artística, do qual ninguém vai se lembrar. E é muito doido isso, porque é a realidade. A nossa realidade se mostra isso. Por muitas vezes você se lembra muito mais do serial killer que matou mais de 300 pessoas, no enquanto que as vítimas nunca teve a justiça que merecia. E fica por isso mesmo, não tem mais nada do que se fazer. Não tem punição rígida, só tem aquelas brandas normais e acabou. A pessoa já morreu, então não tem mais nada do que se fazer. É triste, mas é a verdade assustadora do mundo real. E aqui a gente vai se sucedendo aos acontecimentos e a gente tem essa conversa derradeira de mãe e pai. E cara, eu não tenho muito o que falar dessa cena, porque ela é muito angustiante, ela é dolorosa, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é pura, ela tem muitas outras palavras, mas eu devo dizer a vocês que alguma coisa que ficou muito clara para mim é que os pais, depois do nascimento dos filhos, até antes e depois, eles continuam a aprender a ser pais. Eles sempre estão aprendendo. Não existe uma fórmula mágica, não existe um manual de instruções. Eles estão aprendendo a ser pais, dia após dia, junto com o filho, junto com essa criação com o filho. Eles estão aprendendo constantemente a ser pais. E eles fazem sempre tudo da melhor forma possível. E aqui é muito doido, né? Você vê alguém que te cria não saber lidar. E cara, é muito bizarro, né? Eu mesmo olho aqui, tipo, né, essa insuficiente, de não ser suficiente para aquilo, para alguém que você ama, sabe? É muito assustador.
Eu não consigo expressar muito em palavras quanto a isso, porque é difícil você se olhar e olhar os nossos pais além daquela situação. Você só queria abraçar, cuidar dele. E aqui também a gente tem uma cena que ficou muito no segundo episódio, que acho que é válido a gente trazer também, quanto a essa questão do inspetor com seu filho. E ele não fala muito, mas seu olhar naquele final de episódio reforça muito essa questão que foi trabalhada aqui com os pais do nosso protagonista. E o não podia falar dele porque o sentimento, a conversa e tudo é o mesmo que os pais dele são sentidos, né? Essa culpabilidade pelo excesso de trabalho, essa culpabilidade de deixar o filho no computador achando que ele está seguro, mas na verdade ele não está, sabe? Dentre todas as outras questões. É muito... Aí a gente fica... Eu como jovem, né? Fico assim, pô, é difícil ser pai, é difícil cuidar de uma criança, porque é um mundo de imprevisibilidade, onde tudo pode acontecer e o pior sempre pode acontecer. No meio dessa calmaria, a gente tem um aporte de segurança que é a irmã dele, né, que ficou, e que pra mim ela foi de uma maturidade incrível. Foi muito bonito essa maturidade dela, porque ela se torna um suporte que eles precisavam para lidar com tudo e até com eles mesmos, sabe? Você vê os pais totalmente perdidos e ao mesmo tempo eles olham ela e falam assim: uau, eu tenho um porto seguro aqui. E a gente tem que cuidar dela também, não podemos deixar ela para trás, né? Como realmente acaba em algumas situações acontecendo, porque tem sempre o outro lado da história. E cara, pra mim, ela deixou muito claro pra gente que maturidade é ceder. É ceder para si mesmo e também para algo maior, que no caso é cuidar dos seus pais. E pra mim foi bonito de ver essa forma como ela se faz necessária para que seus pais não sucumbam à loucura, né? Ela é o que eles precisam para tentar dia após dia seguir em frente. Como se não bastasse isso, né? Só sofrimento toda a série. A gente tem uma cena final que deixa tudo claro através do olhar e do choro. Eu não preciso falar para vocês o quanto essa cena ela traz tantos significados, porque fica subentendido para cada um. Cada um precisa entender aquilo. E outra é que não existe existem várias explicações para os finais, mas a única explicação é que eu, sei lá, acho que não tenho mais nada o que falar, é que o nosso protagonista, ele vai ser culpado, vai ser condenado já, porque ele mudou esse depoimento, né? Então ele vai ser culpado por tudo isso. E outra, por mais óbvio que seja, nem tudo precisa ser mostrado, porque já ficou muito claro o que está acontecendo, o que vai acontecer com o nosso protagonista, né? Não precisa você ficar tendo tudo mastigado demais, porque também fica chato. E esse mistério, essa coisa no ar, é o que torna a série o que ela é. Pra mim, essa série ela foi incrível em todos os sentidos. Vai trazer muitas discussões, muitas conversas, claro, que precisam conversar. Também não só como a relação escolar, a relação das redes sociais, mas também a relação de pais e filhos, que também é uma das mais importantes de todas elas. E é isso, gente. Eu falei muito, esse vídeo ficou muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comentem. E até a próxima, gente. Tchau.